Olá! Nessa aula de hoje, vamos estar falando a respeito de limites no infinito. Limites no infinito tem um conceito diferente de limites infinitos que nós vimos na aula anterior e que nós passaremos a ver a partir de agora. Então, para entender seu conceito, vamos considerar uma função f de x definida por f de x igual a x mais 2 dividido por x para todo x real, sendo que essa função ela está definida, mas para x diferente de zero. Então, se nós atribuirmos valores para x e formos aumentando esses valores de maneira ilimitada, para o infinito positivo, nós teremos a seguinte situação. Então, observe que quando x é 1, o nosso y, o nosso f de x é 3. Quando o nosso x cresce para 5, o nosso f de x diminui para 1,4. Quando o nosso x aumenta para 10, o nosso f de x cai para 1,2. E quando o nosso x aumenta para 100, nosso f de x diminui para 1,02. Aumentando o x para 1000, nós temos o nosso f de x diminuindo para 1,002. E aumentando para 10.000, a função f de x ela fica igual a 1,002. Então, observe que, conforme o nosso x está crescendo ilimitadamente para o infinito positivo, os nossos valores de y, os nossos valores da função, eles estão chegando cada vez mais próximo de 1. Então, assim a gente pode dizer que o limite dessa função x mais 2 dividido por x, quando x tende a mais infinito, seria igual a 1. Ou seja, quanto mais a gente aumentar o valor de x, mais próximo de 1 estará o nosso valor da função. Então, teríamos uma situação como essa do gráfico. Aí a gente pode fazer a seguinte definição. Seja f uma função definida em um intervalo aberto, que vai de a até mais infinito. Nós dizemos que quando x cresce ilimitadamente, a função f de x se aproxima do valor L, que é o nosso limite. E assim nós escrevemos: limite de f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L. Se para qualquer número epsilon maior do que zero, existir um n positivo, existir um número positivo, tal que esse número seja maior que o x. E o módulo de f de x, módulo de f de x menos o limite, seja menor que o epsilon, que é a nossa definição de limites, Então, na definição formal, nós escreveríamos assim, limite de f de x, quando x tende a mais infinito igual a L, se somente se para todo epsilon positivo, existe n maior que zero, tal que x maior que n implica que f de x menos L será sempre um valor menor que epsilon. Então, nesse caso, vamos considerar outra situação. Vamos considerar agora a mesma função f de x, que é x mais 2 dividido por x, com x diferente de zero, só que agora vamos atribuir valores negativos, ou seja, os valores de x vão tender a menos infinito. Então, vamos considerar os mesmos valores que antes, só que negativos. Então, menos 1, menos 5, menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000 e assim por diante. Então, observe que quando o nosso x for menos 1, a função vai dar menos 1. Quando o nosso x for menos 5, o nosso y será 0,6. Quando o nosso x for menos 10, o nosso y será 0,8. Então, observe que os valores de x estão diminuindo e os valores de y estão aumentando. Quando você chega em x igual a menos 1000, o seu valor de y é 0,998.
Quando você tiver em 10.000, menos 10.000, o seu valor de y vai ser 0,9998. Ou seja, você está diminuindo o seu x, tá certo? Ilimitadamente para o infinito negativo, você está diminuindo. E o nosso y, nossa função f de x, está cada vez mais próxima de 1. Nesse caso, a gente vai dizer que se uma função ela é definida em um intervalo aberto, de menos infinito até a, nós dizemos que quando x decresce ilimitadamente, f de x se aproxima de L. E nós escrevemos da seguinte forma: limite de f de x quando x tende a menos infinito é igual a L, se para todo epsilon positivo existir um n negativo, tal que o x é menor que n. E f, módulo de f de x menos L é menor que o nosso epsilon. Ficaria assim a nossa função. E escreveríamos em cima da seguinte forma: limite de f de x quando x tende a menos infinito igual a L, se e somente se para todo epsilon menor que zero existe n menor que zero, tal que x menor que n implica que módulo de f de x menos L é menor que o nosso valor epsilon. Então, no nosso exemplo anterior, a gente poderia dizer que limite da função x mais 2 sobre x com x tendendo a menos infinito também seria igual a 1. Tá? Agora, vamos considerar essa função aqui. A função é f de x igual, não é x2, é x ao quadrado, tá? Igual a x ao quadrado, que ela é definida para todo x real. Tá? Então, qualquer valor real, a gente tem essa função definida. Então, se nós atribuirmos os valores de 1 ao infinito positivo, né, ela vai crescer ilimitadamente. Porque 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25, 10 ao quadrado é 100, 100 ao quadrado vai dar 10.000 e assim vai crescendo ilimitadamente. Então, o nosso x está crescendo ilimitadamente e o nosso y também está crescendo ilimitadamente, tá certo? Nesse caso, nossa parábola ficaria mais ou menos assim, tá? Então, a gente pode afirmar, nessa situação, que o limite da função f de x, quando x tende a mais infinito, ela é igual também a mais infinito. Por quê? Porque o x está aumentando e, automaticamente, o y também está aumentando. Veja que se nós atribuirmos os valores para x negativo, ou seja, decrescendo limitadamente, veja que é menos 1, menos 5, menos 10, menos 100, menos 1000, o que vai acontecer com os valores de x? Eles vão crescer ilimitadamente também. Por quê? Porque menos 1 ao quadrado é 1, menos 5 ao quadrado é 25, menos 10 ao quadrado é 100, menos 100 ao quadrado é 10.000, menos 1.000 ao quadrado vai dar 1 milhão. Ou seja, o x está crescendo ilimitadamente e o x está decrescendo ilimitadamente e o y está crescendo ilimitadamente. Nesse caso, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a menos infinito, vai ser igual a mais infinito. Então, veja que o valor do limite é o infinito também, certo? Então, tem essas situações em que o x tende a infinito e o valor do limite também é infinito. Para facilitar a nossa vida, vamos conhecer aqui alguns teoremas dos limites infinitos. Tá? O primeiro teorema é: se n é um número inteiro e positivo, nós teremos que o limite de qualquer x, de qualquer valor, qualquer incógnita, elevada a um n, tá certo? Inteiro e positivo, como diz o enunciado, quando x tende a mais infinito, sempre o valor do limite será mais infinito. Então, se você tiver um x elevado a qualquer valor inteiro e positivo,
o x tendendo a mais infinito, basta você dizer que o resultado do limite é mais infinito. Agora, se o x é o expoente inteiro e positivo, agora se o x está tendendo a menos infinito, aí você vai poder ter duas possibilidades de resposta para o seu limite. Ele vai ser mais infinito, se o n for um número par, e vai ser menos infinito, se o n for um número ímpar. Então, é muito importante você observar quem é o expoente do seu x para você colocar o sinal do seu limite. Segundo teorema, se nós temos um polinômio que se comporta como o seu termo de maior grau, quando x tende a mais infinito ou x tende a menos infinito, significa que o limite desse polinômio, quando x tende a mais infinito ou quando x tende a menos infinito, é igual a apenas o limite do termo de maior grau, certo? Então, você não precisa achar o limite do polinômio inteiro. Basta você pegar o termo de maior grau e observar quem é o limite dele. Se for mais infinito, o limite do polinômio todo será mais infinito. Se for menos infinito, o limite do polinômio todo será menos infinito. Então, sempre ficar de olho no limite do termo de maior grau. Teorema de número 3. Se n é um número positivo, então o limite de 1 dividido por x elevado a n, certo? Quando x tende a mais infinito, sempre será igual a zero. A mesma coisa ocorre quando x tende a menos infinito. Tá? Então, se a função for 1 dividido por x elevado a n, sempre será zero. Em outras palavras, você pode observar esse polinômio aí toda vez que você tiver a variável no denominador. Então, a variável estando no denominador, sempre o seu valor do limite será zero, certo? Teorema 4, tá? Se você tiver também uma função polinomial, tá? Então, para você calcular o limite, tanto do x tendendo a mais infinito, quanto x tendendo a menos infinito, é apenas o termo de maior grau, como foi dito lá no teorema 2. É apenas uma complementação. E o limite, o teorema 5, é apenas quando você tem uma divisão de dois polinômios, de duas funções polinomiais. Se elas estão sendo divididas, tá? Basta a gente observar o seguinte: quem é o termo de maior grau do numerador, quem é o termo de maior grau do denominador e dividir esses dois termos. Né? Você dividindo os dois termos, você já vai estar calculando o limite dessa divisão, ou dessa função, né, de forma, dessa função, dessa divisão de função, certo? Então, nesses casos aí dos limites infinitos, eles podem ser sempre um número real, podem ser mais e menos infinito e também podem ser zero. No próximo vídeo nós vamos estar fazendo alguns exemplos para vocês verem como vamos trabalhar os limites no infinito. Até breve.